Começando agora mais um episódio, então, do Techland, nosso podcast aqui do evento. Eu tô com um cara incrível da tecnologia aqui, que eu não vou nem me arriscar a apresentar ele, então vou pedir para que ele se apresente. Fernando Godoy, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olá, Paulão, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite. Bom, estou empreendendo aí há quase 30 anos, desde 95, quando eu comecei a programar, fazer sites em HTML, já faz um bom tempo, na internet de escada. Participei de alguns projetos pioneiros aqui no Brasil, ligado a e-commerce, mas eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos em 96, queria aprender mais, evoluir, lá a internet já estava bastante aquecida, fiquei lá de 96 a 99, 4 anos trabalhando Comecei num estágio numa agência em Los Angeles, depois essa empresa foi comprada por uma maior, que foi comprada por uma maior, ou seja, trabalhei num escritório muito bacana, onde eu pude desenvolver vários projetos de internet, ligado tanto à parte de e-commerce, vi muita coisa, eu fiz animação gráfica, eu trabalhava com uma ferramenta chamada Flash, na época que tinha vinheta nos sites, né, fazia animação, e foi uma experiência incrível, né, porque você vê o nascimento da internet. Trabalhei com projetos, desenvolvi um portal, foi o primeiro tocador de MP3, que era o nosso cliente, desenvolveu um primeiro aparelho muito antes da Apple. Então, assim, você vai abrindo a mente, pensando nas possibilidades. E ali, falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, né? Trabalhar com inovação. Tecnologia na veia. Sempre. E aí volto para o Brasil em 99 com a minha agência, eu tinha uma software house lá na Califórnia, trouxe ela para cá. E foi bacana, que eu peguei assim, o começo mesmo da internet no Brasil, fiz vários projetos de portais, intranet, soluções de e-commerce, e-learning, realidade aumentada e virtual, e obviamente IA não pode ficar de fora. Então estou há quase 8 anos trabalhando com IA, antes da IA generativa, né? Trabalhando com o Watson da IBM. Então fiz vários projetos aí, sempre focado em inovação. Que legal. E, Fernando, é o seguinte, hoje a gente está aqui no Techland, que é um evento de inovação e tecnologia. Então, cada um dos palestrantes que está aqui no evento traz uma história, traz uma palestra aqui para, às vezes, motivar quem está no evento, às vezes trazer conhecimento. Qual foi a sua motivação para a sua palestra aqui no Techland? Eu acho que principalmente esse ano, Paulão, o que acontece? Eu trabalho com IA, como falei há algum tempo, com inovação, e as pessoas, os empreendedores, empresários, executivos, às vezes demoram muito para tomar decisão. Então, se a gente voltar lá para trás, né, a gente estava comentando antes aqui, as tecnologias antes eram lentas, chegavam, levavam 10 anos, tal. Hoje é uma por dia, por período, elas combinadas, tal. As pessoas perderam a chance na Web 1, né, com o site, de saírem na frente, né? Muitas empresas demoraram para entender o impacto da internet. Tudo bem. Aí vem uma Web 2, né, mídias sociais, as pessoas de novo já viram na mesma onda, é o mesmo processo, falando sobre as mídias sociais, muita gente demorou para entrar. Quando vem o Web 3, que a gente fala entre outras coisas de blockchain, de NFTs e também de inteligência artificial, as pessoas ainda estão pensando que horas que eu devo entrar, que eu devo me aprofundar. E esse ano eu resolvi fazer uma palestra bem provocativa, que é o que eu vou falar aqui na Techland, chamado Enquanto Você Dormia. Dormia com IA. O mundo mudou e você não percebeu. Eu já tenho feito vários projetos de IA, então tem alguns cases para mostrar, mas não adianta querer mostrar case, eu querer te convencer que você deve aumentar a produtividade dos colaboradores e custos, se você ainda não entendeu esse impacto. Então eu mostro várias coisas que estão acontecendo no mundo, falo um pouco sobre a jornada da curiosidade, que acho que a principal missão aqui nessa palestra, esse evento, acho que de todos nós, é deixar instigar as pessoas a se mexerem, né? Seja independente do tema e da área que ela atua. E quando a gente fala de IA, é um impacto muito maior que a própria internet, né? Eu sou sócio do Walter Longo, tenho o prazer de tê-lo há alguns anos juntos, fazendo vários projetos. Para mim é um visionário, uma pessoa assim, extremamente conhecedora de inovação. E ele fala, é um tsunami. E as pessoas ainda não se deram conta. Então, acho que parte do nosso trabalho, já tem um bom tempo, a gente fundou junto a Escola do Metaverso lá atrás, durante a pandemia, com esse tom de mostrar para as pessoas e principalmente trazer uma parte prática. Se a gente não tomar atitudes agora, esse gap que a tecnologia traz, que toda inovação vai aumentando a diferença de conhecimento, de aplicabilidade para as pessoas, vai ser cada vez maior. Então, acho que a função aqui na palestra realmente é provocar, fazer alguns questionamentos aí para as pessoas saírem da inércia, pelo menos se manterem curiosas, mas principalmente de colocar em prática. Porque não adianta você ficar lendo livro, ver em palestra, e como você mesmo falou, a gente tem que agir. O momento é de agir, senão você não vai aprender nada. Eu costumo dizer que, como eu sou apaixonado por educação também, né, por aprendizagem, né, e está dentro da educação, tem a pirâmide de William Glasser que traz ali as fases, como a gente aprende, né? Então, a primeira que retém menos possível é ler.
Sim. Então, ler, você retém 5% só. O ver é 10%, ver e ouvir, daí 15%, e vai subindo, né? E a prática Uhum. é 80%, Sem dúvida. né? Quando eu troco com alguém, é 70 e pouco e tal, e quando eu ensino alguém, é 90% de aprendizagem. Então, olha Exato. que interessante É. isso, né? Tipo, então não adianta nada a gente realmente ter o conhecimento e não colocar em prática, ou passar o conhecimento para alguém, né? Então, legal, é interessante ter pessoas como você, assim como eu, que gosto da palestra também, de colocar e fazer as pessoas despertar a curiosidade. Adoro isso também, né? O curioso, ele aprende mais, né? Curioso quando ele vai, né? E colocar a galera para a prática. Legal. E agora me fala uma coisa, Fernando, sobre a evolução do mundo num geral. Uhum. Qual você acha que é o impacto desse mundo que a gente está vivendo agora para a humanidade, num geral, assim? Que impacto que traz aí? Acho que tem vários. Tem uma transformação, né, na nossa forma de trabalhar. Sempre gosto de ver, eu sou um otimista por natureza, eu gosto de ver sempre o copo meio cheio. Principalmente a mídia, quando ela fala que a IA vai acabar com 90 milhões de empregos, mas ela não conta que vão surgir outros 150 milhões, né? Só que, na verdade, assim, estão transformando empregos. A gente não quer o cara que frita batata o dia inteiro, você não vai querer passar sua vida fazendo tarefas repetitivas, né? Por isso que vem surgindo a robótica, e já tem projetos que vão substituindo esses trabalhos. Então, acho que a gente tem que usar o nosso cérebro, não só se desafiar, mas procurar funções melhores, desafios melhores para a nossa vida. Isso já vem acontecendo com várias profissões, né? Desde o cobrador de ônibus, call center, só que agora, por causa da IA, todas as funções estão sendo transformadas. Não importa se você é engenheiro, se você é um advogado, se você é um médico, não importa a sua formação. Então, as pessoas primeiro têm que ter essa consciência. Então, isso por si só já é um impacto na sociedade, aquele empurrão que, opa, se mexe aí todo mundo, que senão você vai ficar para trás, vai ficar obsoleto. A parte boa é que muita coisa que a gente perdia tempo, você vai resgatar um pouco. Eu falo que a IA está devolvendo um pouco a nossa humanidade, porque se eu vou me tornar mais produtivo, eu vou ter mais tempo para fazer coisas que talvez eu acho que eu não tinha tempo. Seja devagar, natureza, cuidar da família, viajar, porque assim, é tudo trabalho, todo mundo, a gente brinca, né, que segunda-feira é o dia mais ocupado de todo mundo, né? Tá todo mundo ocupado. Segunda, nossa, será? Então, assim, acho que quando você começa a automatizar, você começa a ganhar mais tempo, deixando de fazer tarefas repetitivas, você tem a parte boa. O que eu vou fazer com o meu tempo extra? E tem projetos que a gente se envolve com empresa, dando consultoria, implementando realmente uma política de IA com ferramentas, às vezes você tem um ganho de 25% a 50% do tempo das pessoas. Uau. Então, você imagina que eu vou falar para você, Paulão, o mês tem 4 semanas, você vai ganhar uma semana agora que você não tinha. O que você vai fazer com esse tempo? Então, esse eu vejo, entre várias coisas, impactos positivos. Por outro lado, nem tudo são flores. A gente acha que está tendo uma atrofia cognitiva, porque agora é muito fácil, né? Vou lá no ChatGPT, faço perguntas, as pessoas não estão pensando mais. Sim. Não estão pensando. Então está meio cômodo, você vê uma série de professores, já que a gente está falando de educação, reclama, pô, agora eu dou um trabalho para o meu aluno, ele vai lá, copia e cola e tal. Eu falo assim, bom, você está, de novo, ensinando errado. Então é um pouco, manda fazer outro dia eu estava dando uma palestra, só para contextualizar, um professor ergueu a mão e falou, pô, mas ChatGPT, isso aqui tá piorando a situação dos alunos e tal. Eu falei, me dá um exemplo. Outro dia eu pedi para ele fazer um trabalho sobre a Revolução Francesa, ele copiou e colou. E todo mundo fez isso. O ChatGPT sabe qual que é o estímulo que agora uma criança tem por causa da IA. Eu falei, então, como sugestão, eu acho que devia pedir para as pessoas pensarem de uma forma diferente. Se eu fosse no seu lugar para um trabalho desse, eu falava, pessoal, cada um de vocês vai ter que entrevistar o Napoleão. Ou seja, eu mudo um pouco o papel de coadjuvante, né, do aluno que é um copy-paste, e falo assim, não, o que você estava pensando na época? E dependendo da resposta que o Napoleão me der, que no caso é um ChatGPT, você faz a criança ou o aluno pensar em fazer uma segunda pergunta, uma terceira. E, obviamente, ele tem que prestar atenção no que ele está perguntando, né? Sim. A não ser que ele seja muito vagabundo, vai falar assim, me dê 10 perguntas para fazer para o Napoleão. Aí ele não está querendo se ajudar. Mas acho que é um pouco disso. Então, eu acho que para todo problema tem uma solução, mas, ao mesmo tempo, a gente tem certas coisas que a gente não consegue nem legislar, né? Sim, Da IA. sim. As pessoas reclamam de direitos autorais, né? Um monte de coisa fake sendo feita. Verdade, mas assim, a inovação é isso. Ninguém entende direito até onde ela pode ir e depois a gente tenta regulamentar para colocar alguns limites.
Mas eu acho que é uma parte bacana que está acontecendo e vai impactar a sociedade para o bem, tanto na medicina, transformando os trabalhos. Óbvio que a gente tem que tomar cuidado com os malefícios que toda inovação tem. Sim. Cara, e você trouxe um ponto incrível, que é a parte que eu mais gosto, que são de pessoas. Uhum, Dica de ouro, uhum, você que está no uhum. mercado agora, o que que a pessoa que está no mercado de trabalho, que ele está numa função que ele, putz, eu sei que daqui um tempo essa função que eu exerço vai ser substituída. Qual é a sacada de ouro, assim, para quem está no mercado? Quais são as habilidades humanas Uhum. que daqui para frente toda empresa vai querer? Eu acho que são dois fatores dentro de cada pessoa que hoje assim estão em evidência. Você pegar os principais especialistas, tem um cara que eu gosto e respeito muito, que é o Peter Diamandis, que é o fundador da Singularity University, vai estar aqui no Brasil novamente, e eu li um artigo dele semana passada, e eu concordo, que eu venho falando isso em palestras, que acho que a principal característica hoje de qualquer profissional, de qualquer ser humano, são duas: é curiosidade e agilidade. Então você tem que ter essa curiosidade de entender o que está acontecendo, de aprender, né? A gente é o eterno estudante, então de fazer perguntas, de estudar novas ferramentas. Se você entrar tem um portal chamado There's a AI for That, tem 39 mil ferramentas já. Você não precisa saber as 39 mil. Mas se souber 10, vai lá, para ver como é que está transformando o seu setor, o seu negócio, a área que você atua. E aí, eu não sei mexer com a ferramenta. Vai no YouTube, tem tutorial para tudo. Então, assim, seja curioso para aprender. Não tem como ficar para trás. E a hora que você aprende, aí vem a agilidade, você tem que colocar em prática. Que é o que a gente está conversando, senão você fica com obesidade intelectual, você só lê, estuda, lá. E aí, colocou em prática? Então, acho que a combinação disso, curiosidade com agilidade, é o que todo empreendedor deve estar buscando quando ele vai contratar um novo colaborador, ou mesmo se eu estou no mercado, estou trabalhando numa empresa, é mudar um pouco. Eu costumo dizer que hoje eu estudo muito mais do que eu trabalho, porque através desse estudo eu descubro coisas novas, eu aprendo novas ferramentas ou conceitos, aplico, eu ganho em produtividade. Então tem aquela história lá de vou lá bater cartão, trabalhar 8 horas por dia, 10 horas. Prefiro muito mais estudar 3 horas, aprendo algo que vai melhorar o meu dia a dia. Então é assim que acho que as pessoas têm que se preparar, já que planejar uma empresa daqui a 5 anos a gente não sabe o que vai acontecer, mas se preparar é através do estudo e de colocar em prática. Então, ó, fica a dica aí para você que está no mercado de trabalho, seja curioso, Né? né? Dica de ouro aí. E para a gente ir para os finalmente Hum, aqui, Fernando, qual é a sua percepção aí, que você traz como missão da sua uhum, empresa, do que você vive e uhum, respira, para esse mercado, para esse mundo? Qual uhum, a missão que você, mensagem que você uhum. deixaria aí para esse momento que a gente está vivendo? Uhum. Eu acho que a principal palavra para mim é resiliência. Resiliência é um fator que sempre me acompanhou na minha vida como empreendedor. Eu estou empreendendo há quase 30 anos. Antes eu era colaborador de uma empresa lá nos Estados Unidos, fui desenvolvedor, gerente de projetos. E nunca é fácil a vida, porque a hora que você acha que você está chegando numa posição, dominando, vem alguma crise, vem alguma coisa acontece, né? O mercado vira de ponta cabeça, seja questões da situação da política aqui ou lá fora, sempre vai Ou ter uma isso daí. pandemia. Ou uma pandemia, ou a É. concorrência, ou que você não estava esperando, né? Às vezes eu desenvolvia um programa, um software, que eu levava um ano para fazer, aí vinha uma Big Tech e dava de graça, a mesma coisa que eu levei em um ano. Então, assim, software house eu ficava meio escaldado. Mas no final do dia, a resiliência é para tudo, porque você tem que aprender com seus erros, né? Não quero ficar aqui falando jargões, mas se você for uma pessoa resiliente e entender onde você deve ajustar, onde você deve mudar e continuar seguindo em frente, porque às vezes as pessoas tomam a primeira pancada e jogam a toalha, né? Ou reclama, a gente vira vítima da noite para o dia, tal, e sem fazer uma análise. Então, acho que o que me trouxe até aqui, e muitos outros empreendedores que eu vejo que realmente apanharam bastante, é a resiliência. Então, assim, as pessoas têm que realmente entender que o mercado não é fácil, mas não quer dizer que ele é impossível. Uhum. Por isso que a gente fala da preparação, a gente acabou de comentar de ser curioso, estudar, se conectar com boas pessoas, né? Ninguém faz nada sozinho. Então, assim, é você saber entender com o seu ambiente de trabalho, com quem que você se conecta, buscar eventos como esse, né, de você fazer networking. Às vezes você disse lá no palco, lá, de repente você está ao passo de uma pessoa que pode te ajudar pra caramba, ou você pode ajudar essa pessoa. Uhum. Não é só com esse interesse, deixa eu ver como que esse cara pode me ajudar, mas eu posso ajudar também. Mas no final do dia, se você for uma pessoa resiliente, tudo é questão de tempo. Às vezes não vai ser no primeiro ano, não é no segundo, não é no 10º, não é no 20º, mas seja resiliente, fazer as coisas de uma forma correta e ética, que a gente chega lá, isso eu não tenho dúvida. Acho que empreender traz assim
uma sensação de felicidade enorme para quem gosta. Sim, sensacional. E só linkando o que você falou sobre a resiliência e o networking, Uhum, o network é uma plantação, né, uma colheita uhum, de médio e longo uhum, prazo, né? Exatamente isso. Às vezes eu conheci uhum. você, se eu te servir, se a gente se conectar, pode ser que a gente não faça negócio, É, mas se a gente gerar essa conexão uhum, genuína, uhum, isso vai dar com é, certeza frutos lá na frente, que a gente cria uma amizade, cria uma confiança entre uhum. um outro, e a resiliência está aí nesse meio também, né? Então, É, quanto a gente se conecta, que gera essa conexão aí. eu acho que a gente fala do princípio da reciprocidade, né? Então, Sim. assim, de fazer as coisas sem nenhum primeiro interesse, né? De realmente se conectar. Eu acho que as pessoas acabaram perdendo um pouco disso daí também, né? Todo mundo vem meio que querendo achar atalhos e não tem atalho, Uhum. não tem atalho. Agora só assim, a gente está se conhecendo, agora conecta, pode ser que a gente não faça negócio, a gente ajude alguma coisa agora, mas a gente nunca sabe lá na frente, né? Os caminhos vão se encontrando e acho que é importante é isso daí, a gente realmente aprender, ser curioso, se conectar com as pessoas e, de novo, ser resiliente. Boa, sensacional. Fernando, muito obrigado aí pelo seu tempo, né? Espero que você que está assistindo aí tenha gostado aí dos insights. Então, muito obrigado pela sua presença aqui e daqui a pouco tem palestra ali para Daqui a pouco vocês, vamos né? lá no palco lá, cutucar, provocar o pessoal. Eu que É agradeço aí o isso aí. convite. Obrigado. Valeu, obrigado, Fernando. Até mais. Valeu. Obrigado. Boa.